Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Recebeu aos pés do Monte Sinai, na sua peregrinação rumo à terra prometida. Esse templo onde Jesus está não é um templo desde o início, não é o primeiro templo que foi construído pelo rei Salomão. Lembre-se, quem constrói o primeiro templo, depois que Israel se torna uma nação, um reino, não é o rei Davi. Ele queria até construir um templo para abrigar, para fazer a casa de Deus, mas quem construirá é seu filho, o rei Salomão. Vocês estão lembrados disso, não é? Então o rei Salomão constrói o primeiro templo, que é construído para abrigar as tábuas da lei. Esse templo será destruído no exílio da Babilônia, quando os babilônios vêm com toda a sua força, com toda a sua fúria, e levam o povo de Israel cativo para a Babilônia e destrói tudo, destrói Jerusalém, destrói o templo, deixa tudo despedaçado, tudo destruído. Então o segundo templo, não é? Será reconstruído depois, o terceiro templo, melhor dizendo, será reconstruído, o segundo templo vai ser reconstruído pelo povo, quando o povo volta do exílio. Então aí nós temos o segundo templo, o primeiro construído por Salomão, o segundo construído quando o povo retorna do exílio da Babilônia, libertos pelo rei Ciro, e depois esse templo será destruído novamente pelos persas e será reconstruído pelos romanos, os romanos que agora domina o povo de Israel. No período de Jesus, quem dominava o povo, quem oprimia o povo, era o Império Romano. O povo foi oprimido, foi cativo de vários povos, babilônios, persas, gregos, e até chegar aos romanos. Quem construiu esse templo agora que os judeus falam? 46 anos foram precisos para construir esse templo, ou melhor, para terminar esse templo, são os romanos. Por que os romanos constroem o templo? Porque eles gostavam dos judeus? Não, porque eles queriam dominar os judeus. Então, para dominar, precisavam também dominar a sua religião. E o templo é o centro de tudo. Por isso que Jesus vai morrer na cruz. Morre na cruz pelo desígnio de Deus, é claro, pela salvação da humanidade. Esse é o primeiro fator da morte de Jesus, é a salvação de toda a humanidade. Mas porque também Jesus mexeu com o templo, porque o templo não era somente um lugar de culto religioso. A vida do povo girava em torno do templo, a vida do comércio, as trocas. Por isso que vocês veem aqui no texto, a gente escutou,
esse comércio dentro do templo, o que era comum, não era certo, não estou dizendo que era certo, mas era comum porque existiam trocas comerciais ali dentro, tudo se dava, a vida do povo girava em torno do templo de Jerusalém. O templo era o grande centro da cidade de Jerusalém, não existia outro, era a religião, tudo girava em torno da religião, só que era uma religião que já era impura, uma religião que tinha sido danificada, justamente por isso, porque a casa de Deus tinha perdido o seu significado, que é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. Jesus fala, né? Minha casa é casa de oração. Então, o templo de Jerusalém já não tinha mais somente esse lugar como casa de oração também, porque